que custa pro Trump usar o Brasil pra meter essa pressão, esse calor na Turquia, na Arábia Saudita, em última instância, na briga que eles têm com a China? Usa! Usa! Riso tá com um gráfico aí, manda aí, Rizão. Diga. Nas primeiras tarifas que o Trump aplicou na galera, tipo assim, 60% de tarifa na Suíça. A Suíça tem um Xandão também lá, é isso? A África do Sul também, tá muito preocupado com a democracia da África do Sul. Pois é. Japão, 46%. Não, o Japão é... Sim, Porra! O Bolsonaro tá sendo preso no Japão também? Veja só o que o Igor mandou com 10 reais, Rizzo. Ah. O Trump está de mãos dadas, removeu todas essas sanções da Síria, que hoje é controlada pelo HTS, grupo que até há pouco tempo era ligado ao Al-Qaeda e que hoje está perseguindo cristãos e alauítas. Oh, olha só, o regime terrorista da Síria é um regime amigo nosso, eles são amigos da América. Vou retirar as sanções. Que é isso, velho? Vamos lá, prossegue, Rizzo. Bom, onde que você parou? Eu parei, eu tava na tua lógica das tarifas, mas assim, eu volto a colocar isso aí. É óbvio que é culpa do Lula. O que nós estamos passando, aconteceria isso com Eduardo Bolsonaro ou sem Eduardo Bolsonaro lá. Com Xandão ou sem Xandão. Vamos supor, né, universo paralelo, tá? Não houve o Xandão. Não houve o Xandão, o Bolsonaro perdeu a eleição por outras razões, não houve o Xandão, o Bolsonaro não corre o risco de ser preso, certo? O Trump voltou ao poder agora. A questão geopolítica que envolve a China e os Estados Unidos, ela é tão maior do que uma questão específica com relação ao aumento do poder judiciário no Brasil, tá? Que naturalmente o Trump ia colocar qualquer motivo simplesmente pra brocar o Brasil e atingir a China. Porque o Brasil seria, sei lá, um porta-voz da China. É isso. Então é culpa do Lula. O Lula tem que pagar por isso. Só que os bolsonaristas não querem deixar sequer a culpa cair no Lula. Eles precisam falar, não, é um plano nosso. Isso aqui, na verdade, o Trump tá fazendo isso pra ferrar o Xandão. E aí quer que nós pagaremos a conta dessa merda, enquanto a maior parte deles vive nos Estados Unidos. A gente acha bonito e bata palma. Ah, não, obrigado. Muito parabéns. Puta sacada. Fogo. Vamos lá. Temos Flávio... Vamos ver a mentalidade desses retardados? Flávio Bolsonaro. Ó, já entrou 3. Estamos no 4º Valete Plus. Todo mundo que entra no Valete Plus vai ganhar aqui, ó. Revista do mês. Tá? E concorre ao sorteio de ingresso pro Congresso. Bora aqui, mano. Ingresso pro Congresso. Premiaço, tá? Vamos lá. Nacional do Brasil. E também aproveitando duas perguntas em uma. O senhor mesmo disse que a taxa Alexandre de Moraes, o Donald Trump citou o caso no STF, mas o Lula está sendo apontado como culpado. A ideia é o quê? Que o Lula interrompa a ação penal? Não, em primeiro lugar, chame do que quiser, se é uma interferência. Eu estou falando que é uma realidade. Como é que sai assim rascado agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, sim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade
de expressão nas redes sociais e sabe-se lá quais vão ser os outros fatores que ele também vai colocar na mesa. E se quanto mais nós resistirmos, nós vamos resistir bravamente. Maravilha, vamos bater palma. O que ele está propondo é o seguinte, olha, diante de uma ação de força maior contra você, desista. Jamais resista. Dentro de uma ação arbitrária e violenta contra você, desista. Aceite e se renda. Veja, a gente sabe muito bem da posição de hipossuficiência nessa relação. Agora, é sempre isso? É desistir? Tá no DNA, não tá? Vem do papai esse DNA de desistir, de acovardar, de acadelar. O cara fala, na maior cara do... Ó, força maior, só nos resta se enceda em tudo. Veja, entendendo que a questão é, acima de tudo, comercial e geopolítica, o que significa ceder em tudo? Vamos supor que o Lula comece a ceder ali nas tarifas. É isso que o Trump vai... Ele vai parar ali? Vamos supor que o Trump comece a querer que o Brasil desacople em alguma medida da China, do ponto de vista geopolítico. E se a China não gostar? E se isso se transformar, por exemplo, em diminuição na compra de commodity brasileira por conta da China? Porque a China joga esse é o jogo da China. E se o que os Estados Unidos propor foi basicamente o Brasil entrar em recessão? Os Estados Unidos estão propondo... Não, os Estados Unidos não estão propondo. O Trump está fazendo aquela coisa clássica dele, que ele está te dando um grande murro na cara, você toma um soco, fica atordoado e fala, vamos sentar e negociar agora. E o que o Coisa está falando é, não, ele deu um socão e ele pode dar outro socão e outro socão, então fique pelado aí, dê tudo pra ele. Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí, meu querido. Calma aí, querido. Última coisa que eu quero aqui é que o Lula tenha grandes alternativas à mão. É uma desgraça a gente estar na mão desse vagabundo aqui. Como seria uma desgraça? Eu vou até te falar, Riso, como seria uma desgraça estar na mão do Bolsonaro nesse sentido. Sim. Porque o Bolsonaro, se tivesse presidente agora, estaria, vamos dizer, completamente acadelado pro Trump. Acadelado como se não houvesse amanhã. Ao mesmo tempo, ele não ia poder cortar os vínculos com a China. E eu não duvidaria que o Trump ia estar pressionando o próprio aliado dele. Coisa que o Trump faz sem dó. Sem dó. Vamos lá. Mas agora, a consequência vai ser um aumento de taxas, vai ser a imposição de sanções a alguns CPFs aqui no Brasil, que já vem sendo anunciadas, inclusive, por algumas autoridades do governo americano, na chamada Lei Magnitsky, que simplesmente faz um cancelamento financeiro de uma pessoa, de uma empresa em todo o mundo, o que é algo muito grave. A pessoa vira realmente um par internacional. O problema é que quem virou par internacional foi a WEG. Foi a Embraer. Quem virou par internacional foram os produtores de tilápia do Brasil. Quem virou par internacional foi o pecuarista brasileiro. Quem virou par internacional foi o produtor de MDF no Brasil. Foi o produtor de motor elétrico do Brasil. Foi o produtor de turbina do Brasil. De laranja. Foi o produtor de laranja do Brasil. Sabe, sei lá, o seu José, que tem uma fazenda em Araçatuba e tem 250 funcionários, tá? Um deles é o Clayton, que tá comprando um carro e trabalha lá com o concentrado de suco de laranja. Este cara se transformou num par internacional. Não foi o Xandão. Foi o Clayton. Vamos lá. Chegou o momento de a gente botar a bola no chão. E como é que bota a bola no chão? A gente tem que parar com essa hipocrisia de insistir com tentativa de golpe aqui no Brasil, já que o presidente não era mais Bolsonaro e que ele fez tudo para uma transição pacífica, portanto não dá para botar um 8 de janeiro na conta dele. O PGR, por exemplo, o PGR acabou de arquivar o pedido de investigação sobre o Carlos Lupe, que era o presidente do INSS, um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, em tempo recorde. Quer dizer, fica muito claro que é um compadrio, em que a democracia está completamente desvirtuada. Como é que não se investiga quem era o ministro que tomava conta do INSS nessa época, já assim, sem mal começar as investigações? Então fica muito claro essa lawfare, esse ativismo jurídico que está acontecendo aqui, e assim, impossível não perceber. Flávio falando isso, né? O cara que brecou a Lava Toga, o cara que validou todas as nomeações de PGR no governo do pai e no governo do Lula. E todas as nomeações de ministros da STF no governo do pai e no governo do Lula. Um cara que falou, não, o Cristiano Zanin é uma boa, tá? E que trabalhou no bastidor para aquele teatrinho da nomeação do Dino. Porque não podia falar, votei no Dino. É você, Flávio. Você esse cara.
Você é o cara do acochambramento jurídico. Você é o cara, depois que tá reclamando do INSS, você é o cara da rachadinha. Você é o cara que ajudou a destruir a Lava Jato, que pegava outros escândalos similares ao do INSS e passou pano pra geral, pra você se salvar e tá preocupado. Você tinha que estar preso. O Flávio Bolsonaro tinha que estar em cana junto com o Lula. Ele tinha que estar de mão dada com o Lula em cana. 2 vagabundos presos, cara. Vamos lá. Combinação do Ministério Público Federal atual com alguns ministros do Supremo. Isso é muito triste de falar, mas é indefensável que isso faça parte da democracia. O Ministério Público Federal hoje deixou de ser um órgão independente, passou a ser um despachante do Alexandre de Moraes. Essa verdade tem que ser dita com todas as letras, e é por isso que a gente chegou nesse ponto. Enquanto uma parte da imprensa, com todo respeito, continuar alimentando e potencializando essas narrativas irresponsáveis e mentirosas, seja de Lula, seja de Alexandre de Moraes, nós vamos continuar pagando um preço cada vez maior. Nós chegamos até aqui por causa disso. Então está na hora de nós, adultos, entrarmos na sala e discutirmos de uma forma séria e aberta, como eu estou fazendo com vocês aqui agora. Porque não dá mais para ficar mentindo e fingindo que nada de errado está acontecendo no Brasil. Senador, muito obrigado pela presença. Tá difícil aqui, hein? Desde que a gente começou o MBL lá em 2014, cara, dá pra falar que é um... Ou seja, eu comecei a viver política intensamente, tá? Dá pra perceber, assim, eu lido com situações cada vez mais ridículas ao longo do tempo. O Brasil só piora. Eu já acompanho, né? Política vai desde a infância. Mas eu nunca vi o Brasil numa situação tão ridícula como a atual. É a situação mais ridícula. Eu realmente nunca vi uma situação tão patética. São muitas cenas patéticas que me vêm. A gente nem comentou muito aquela cena do Lula deitado lá com o Macron numa peça de arte. O cara não entendendo nada. Por que eu tô falando isso? Porque final do governo... E eu não quero elogiar o Fernando Henrique. Uma das razões pra gente estar nessa merda é a falta de visão estratégica de longo prazo que tucanos tiveram. Tá? Com a sua vocação social-democrata que deu merda. Mas, assim, nós chegamos no final do governo Fernando Henrique com ele viajando com o Clinton e com o Blair. Isso aqui não é um endosso ao Clinton ou ao Blair. Mas viajando com eles para Camp David. Era um país que era visto, tipo, isso aí vai dar certo. A gente passou a ser o país que o Lula fica deitado participando de uma peça artística bizarra na frente de outro chefe de Estado como se fosse uma cadela prenha. E que a oposição a esse cara favorita vencer a eleição em 2026, que isso fique claro. Presta esse papel de puxa-saco do Trump enquanto o Trump pune a gente. Eu não posso falar que isso não é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Eu não tenho como não falar isso. Isso é um retrocesso meio que inigualável, cara. Eu nunca vi uma parada dessa. Você chegou... Tem um vídeo aí, Riso? Do quê? Do Lula deitado com o Macron ali. O Lula Paris. Peça... Essa aí. Isso aí que, cara... Que foi esse troço, cara? Não tem áudio? Tá sem áudio. Dentro da França e tudo. E, inesperadamente, ele resolveu interagir com uma das criações desse artista. Eu acho que ele quis demonstrar com isso que ele ainda está em boa forma física, porque ele levanta a perna, ele baixa a perna, entendeu? Bota aí, dona Alice. Isso é um vovô senil. Ele é um vovô que tá senil. Ele já... Você imagina o Xi Jinping nessa posição? Nessa posição? Isso... Eu não sei o que dizer. Eu nem sei se ele tava bêbado. Agora tá falando de cachaça. Eu nem sei dizer se ele tava bêbado, galera. Eu nem posso dizer que ele tava bêbado, porque pra mim ele tá senil. É um velho senil. Então, um velho senil. E assim, o Brasil no meio de uma crise, né? Com um problemão pra lidar.
E aí ele fica realmente fazendo aqueles comícios ali, falando com aqueles pelego pago pra estar ali no evento, com um bonezinho azul dado pra essa pessoa. Olha só os Bolsonaro aí humilhados. Que estão humilhados mesmo. Então,